Certa vez, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, deputado Evandro, estava na igreja, e naquele dia o Evangelho falava sobre uma passagem envolvendo dois personagens. Uma criança recém-nascida chamada Jesus e um rei chamado Herodes. As profecias todas antes de Herodes dizia que naqueles dias nasceria uma criança que poderia se tornar rei de Israel. E o rei Herodes ficou muito perturbado com isso e buscou localizar essa criança. Não conseguiu, e então determinou que todas as crianças até 2 anos de idade fossem assassinadas em Belém. Todas as crianças. E assim se fez. Todas as crianças até 2 anos de idade em Belém foram assassinadas. Essa passagem histórica, ela me comoveu tanto naquele dia, eu fiquei desnorteado. Fiquei com sentimento de desesperança do ser humano por imaginar como é que alguém tem coragem de fazer uma coisa dessas. Determinar o assassinato de crianças. E fui para casa traumatizado com aquilo, e a única coisa que me acalentou, eu pensei o seguinte: olha, mas isso aconteceu 2000 anos atrás, delegado Recalcati. Portanto, nós estamos agora num novo tempo, onde há uma população mais civilizada, e certamente isso jamais aconteceria nos tempos atuais. Eis que surge no Supremo Tribunal Federal uma discussão para autorizar a morte de crianças, não de uma comunidade específica, e não de uma só vez. É por tempo indeterminado e é em todo o Brasil. Vai bastar a mãe decidir, os pais decidirem e querer tirar a vida daquela criança, por motivos diversos. Seja por motivos, por exemplo, de ver que uma criança, por uma ultrassonografia, poderá ter uma deficiência, manda-se tirar. De ver que a criança, às vezes, não tem as condições que os pais gostariam, promova-se o aborto. E o argumento que o Supremo Tribunal Federal está utilizando é o de que uma criança no útero materno até os 3 meses não é considerada uma vida. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 2008, disse, nas palavras do ministro Aires Brito, que a vida inicia-se na concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo no útero da mulher. Então, não se pode falar, do ponto de vista jurídico, em não existir vida. Uma parte, deputado, se possível. Em seguida, deputada. Mas como eu iniciei essa minha fala narrando essa passagem de Herodes, certamente dirão: ora, ele fez mais uma vez como todos fazem quando querem defender a vida. Ele está se apegando num discurso religioso. É um discurso de viés religioso. E nós vivemos num Estado laico. Não se pode discutir fé para legitimar qualquer defesa de uma ação que não seja laica. Pois então vamos à Constituição do Brasil. Pois então buscarei fazer um discurso que se distancie só da questão religiosa e que se paute estritamente na questão técnica e jurídica. Mas não podemos negar, doutor Batista, que a Constituição do Brasil, que é a maior lei que nós temos, no preâmbulo, nas primeiras linhas da Constituição brasileira, diz o seguinte: nós, representantes do povo, reunidos numa Constituição para organizar a Constituição e sob a proteção de Deus. Portanto, isso indica que o povo brasileiro é uma nação que está, assim, submissa às leis de Deus. É um povo de fé. E essa fé tem, sim, que ser respeitada. E qual é o entendimento de Deus
diante de uma situação em que se promove o aborto. Evidentemente que isso é abominável para qualquer pessoa que se diga cristão. Mas vamos às questões, então, jurídicas. A Constituição, no seu artigo 5º, ela diz que o direito à vida é inviolável. E como dissemos, a vida começa na concepção. Isso é o que está na Constituição, no seu artigo 5º, direitos e garantias individuais, e que é uma cláusula pétrea. Mas vamos ao Código Penal, no seu artigo 121, no 124, 125 até o 128, que fala sobre quais são as hipóteses em que o aborto poderia acontecer. Em que é proibido o homicídio e é proibido o aborto, exceto nos casos em que houver casos de estupro, em que houver risco à integridade física da mãe e que for a criança anencéfala. Essas são as condições, nenhuma mais. Mas então, nos perguntamos, por que é que o Supremo Tribunal Federal está querendo legislar sobre esse tema? Legislar, porque isso não é decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF não tem competência, não tem responsabilidade para decidir esse tipo de questão. Por que é que o STF está tão preocupado com isso? Está usurpando a função do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Por ações, Pedro, exclusivamente bem articuladas, promovidas por organizações não governamentais que promovem o aborto no mundo. Porque a única maneira deles conseguirem aprovar o aborto no Brasil é por meio do Supremo Tribunal Federal. Porque no Congresso Nacional jamais conseguiriam. Jamais conseguiriam. Porque os deputados jamais aprovariam esse tipo de matéria. Então começam a dialogar com os ministros do STF, para que decidam o que não tem competência para decidir. E quem são essas organizações não governamentais? São as mesmas que manipulam os números, com pesquisas forjadas, que são feitas por eles, porque eles têm interesse, por exemplo, como existe nos Estados Unidos, em comercializar órgãos dos fetos que são abortados. Porque eles têm interesses em implantar no Brasil uma série de clínicas para promover o aborto, para ganhar dinheiro. É só o dinheiro que norteia essas pessoas, a ganância, a desumanidade. E utilizam o argumento da mulher, e que inclusive as manipula também muitas vezes, mas o argumento não é para defender a mulher. É para se ter vantagem econômica, tirando vidas, matando crianças. Essa é a única maneira que eles encontram. Por exemplo, esses dias atrás, que foi notícia em todo o mundo, que uma empresa, uma ONG dos Estados Unidos chamada Planned Parenthood, por exemplo, comercializava esses fetos nos Estados Unidos. Então isso tá, é só pesquisar. Não estou inventando, pesquise lá na Globo que vai estar lá, inclusive matéria publicada no Brasil. Então, senhores, o STF não tem o que fazer, né? Não tem político corrupto, bandido, com ação no STF, tendo as ações prescritas, porque o STF está sobrecarregado. É engraçado que está sobrecarregado. Mas para decidir o que não tem competência para decidir, daí tem tempo. Aí tem tempo. Vamos falar de aborto porque não tem nada para o STF fazer. Está desocupado. Então, deputado Ademir Bier, o que se pretende com essa decisão é implementar no Brasil o que não existe. Uma pena de morte. No Brasil não existe pena de morte. Por quê? O risco de se promover uma injustiça que tire a vida de uma pessoa inocente já é motivo de sobra para não se permitir a pena de morte. E quando, nos países que se tem a pena de morte... Dá uma parte, deputado Pacheco. Em seguida, deputado. Nos países que se tem a pena de morte, se procura um método que diminua o sofrimento daquele bandido que cometeu um crime bárbaro,
Mas nem para bandido que comete crime bárbaro no Brasil não pode matar ninguém. Mas matar crianças inocentes que estão no útero da mãe, isso sim vai ser possível se o STF assim decidir. E veja, busca-se nos países que têm a pena de morte, uma morte menos cruel. Aqui no Brasil, a pena de morte dessas crianças será cruel. Porque como é que se promove o aborto? Não se toma um líquido e aquela criança desaparece. A criança que está completamente formada, que tem cérebro, que tem pulmão, que tem coração, e se for menina, já tem inclusive o útero. A pena de morte será com pena cruel. Como é que se promove o aborto? Insere-se uma peça de ferro na mulher e retira-se a criança, a força, chama-se pelo método de sucção. Ou então pelo método do esquartejamento. Qual que é o método do esquartejamento? Corta-se todas as partes da criança e retira-se os pedaços. É assim que se promove o aborto. É dessa maneira. Não é um vento que desaparece. Não tem a morte de uma criança ali. E os médicos serão obrigados a fazer. E a objeção de consciência? Terão que fazer como aconteceu tempos atrás nos Estados Unidos, em que com 3 meses poderia se promover o aborto. A ação demorou tanto para ser julgada, que quando julgou a criança já estava nascendo. E o médico foi obrigado a assassinar a criança quando já estava nascendo no parto. Então é assim que se quer fazer? Então se promove a pena de morte e se viabiliza inclusive a eugenia. Escolhe-se que tipo de criança que a gente quer que nasça. Se tem alguma doença mental, pode-se abortar. Se tem uma doença física, pode-se abortar, porque depende simplesmente da mãe querer abortar. Então, eu quero encerrar a minha fala e depois passar os apartes aqui aos meus amigos, dizendo o seguinte: inclusive um bandido, nos países que têm pena de morte, deputado Tercílio Turini, quando ele está sob julgamento para ser condenado à morte, ele tem direito a um advogado, deputado Anibele. Tem direito a um advogado. Essas crianças que estão sob julgamento do STF, não têm um advogado para defender a vida delas. Não terão advogados para defender, depois de aprovado. Elas serão simplesmente assassinadas pelo desejo que uma lei autorizou que se fizesse. Então, se não tem advogado para defendê-las, se for aprovado, a única coisa que eu pretendo nessa tarde é ser a voz dessas crianças. Pretendo eu falar o que elas talvez fariam se estivessem aqui, se pudessem se defender, mas não podem. E digo que defendo a vida por quê? Porque eu amo viver. Eu amo a vida. E duvido alguém que esteja me acompanhando, seja aqui pessoalmente, ou esteja pelas câmeras aqui, que não tem amor pela sua vida. Mas nós só temos possibilidade de amar a vida que temos, porque um dia nos foi dado o direito de nascer. Os ministros que estão no STF querendo julgar, só vão julgar porque alguém um dia lhes permitiu nascer. Luto hoje e lutarei toda a minha vida, porque não há nada mais absurdo, mais aberração, mais esdrúxulo do que essa ideia de se promover o aborto no Brasil.